muitos jovens sonham em ser famosos, ser influenciadores, gigantes, muitos seguidores e tal. Não parece que é o teu caso, né? Você conquistou isso organicamente e meio que deixou isso de lado em função da sua atividade empresarial. Você preferiu ser um empresário do que ser um influenciador. E aqui fica o questionamento, né, dessa pivotada da sua vida. Poxa, milhões de meninos que podem assistir querem ser você e você não quer ser você. Você quer ser um empresário, né? Tem alguma coisa a falar sobre isso? Assim, faz sentido o que eu estou dizendo? Até certo ponto faz muito sentido. Eu já pensei muito nisso. Eu acho que existe uma coisa que acontece que é assim, eu não vou mentir, é muito legal ser reconhecido na rua. E eu já sou reconhecido na rua há muitos anos, então é muito bacana realmente. E eu realmente me sinto muito lisonjeado principalmente quando eu comecei, por exemplo, Dicas do Gelli, que é um canal de dicas, que as pessoas me encontram e falam assim, cara, você mudou minha vida. Agradecendo, né? Agradecendo muito. Então é realmente muito bacana. E eu quero continuar fazendo isso. Mas eu vejo que eu continuo jogando meus games um pouquinho, quando eu posso eu gravo e tudo mais, mas eu percebo que indo para esse lado empresarial, eu vou aprender outras coisas que eu vou gostar de ensinar, se eu sentir que eu tenho alguma coisa a ensinar. Hoje eu acho que é mais fácil você começar porque tem muito menos barreira de entrada. Muitas ferramentas? Muitas ferramentas, tanto ferramenta fisicamente, né? Porque hoje existe, por exemplo, o iPad, existe o celular, qualquer celular consegue filmar, mais tem uma câmera boa. Né? Então isso é muito mais acessível do que quando eu comecei. E informação, porque quando eu comecei não existia ninguém ensinando a crescer no YouTube ou ensinando a crescer em qualquer outra plataforma ou ganhar dinheiro com a internet de 1000 maneiras possíveis. Tudo bem, tem acesso à informação, mas é um oceano vermelho. Né? Quando você começou era um oceano azul. Total. Isso que significa dizer que tinha pouca gente na tua época, hoje tem muito mais gente. Então, ao passo que tem mais informação, mais conteúdo, mais treinamento e ferramentas e etc., por outro lado tem muito mais competição. Com certeza. E aí? Como se destacar? Então, como ser um Pedro Gelli a partir de hoje, do zero? A única coisa que a gente precisa para transformar o nosso ambiente é o conhecimento. Se a gente tiver o conhecimento, é claro, eu estou tirando aqui os privilégios e todas essas questões, mas se as pessoas tivessem a possibilidade de aprenderem mais enfim, acessarem as informações certas, eu tenho certeza que a gente teria um mundo melhor. Então, eu estou falando aqui de uma utopia, né? Se fosse possível todo mundo ter o conhecimento e a oportunidade. Mas pelo menos a busca pelo conhecimento tem que ir. Mas a busca é fundamental, né? Então, para quem está assistindo, eu acredito muito que o conhecimento é o que mais transforma, porque a oportunidade, às vezes, ela tá lá e a gente só não sabe enxergar. E a gente tá num mundo em que tantas coisas são possíveis. Por exemplo, se eu tivesse nascido 40 anos atrás, eu não teria virado um youtuber, muito provavelmente. Mas por eu ter nascido 27 anos atrás, eu justamente caí numa época que estava começando a fomentar o YouTube, crescer o YouTube e tudo mais. Então, eu acredito que a oportunidade, ela tá aí. Se a gente tiver o conhecimento certo, a gente consegue aproveitá-la. Olá, bem-vindos ao Pivotando, esse programa gravado aqui nos estúdios do SBT, na grade de jornalismo do SBT News, o programa Pivotando. Toda semana eu entrevisto um empresário que tem uma história, uma trajetória, uma lição de vida ou várias lições de vida que pivotaram a sua vida, a sua carreira e os seus negócios. Às vezes eu trago empresários que são influenciadores ou influenciadores que viraram empresário. E é o caso aqui agora que eu estou trazendo um jovem brilhante, um jovem que começou, ele vai contar essa história para vocês, mas começou como youtuber. Olha, youtuber. Sabe o que é isso? É uma profissão, hein? YouTube é uma profissão. Ele é fundador dos canais Gelli Clash, Gelones, Dicas do Gelli, que juntos somam mais de 8 milhões de assinantes no YouTube e 1,2 bilhões de acessos. Sabe o que é isso? É uma verdadeira TV, um broadcast, irmão. O cara é fera. E tem muito mais de milhões de seguidores nas outras redes sociais
também tem um livro, né, chamado Jelly Clash, do papel ao play, a minha história no YouTube. E é um pouco dessa história que a gente vai saber agora com o meu amigo Pedro Gelli. Tudo bem, João? Prazer estar aqui hoje. Bom Obrigado demais, Gelli. É Gelli ou Jelly? Jelly. Jelly. Se fosse na Itália seria Jelly. Mas... É Jelly. Muito bem. Pedro, além de ser esse youtuber que eu falei aqui, e ele está convidado para estar aqui no Pivotando hoje, porque ele é um empresário que montou um grupo de negócios, montou uma empresa que agencia, gerencia, ou seja, faz management de vários outros influenciadores. E o que eu queria chamar a atenção de vocês, a gente vai estruturar essa história toda para vocês entenderem, é que não é somente ser um youtuber ou ser um influenciador, mas como fazer disso um grupo de negócios empresariais e escalar esse negócio não só com a sua competência enquanto youtuber, mas como usar essa inteligência para ganhar dinheiro e também fazer negócios com outros youtubers, ajudando e prosperando na vida deles também. Uma grande troca e um aprendizado incrível que nós vamos aprender e vivenciar agora aqui no Pivotando dessa semana. Pedro, vamos lá. Muito bacana você estar aqui. Então, para começar, o que é pivotar para você? Para mim, João, pivotar foi eu mudar minha vida inteira de 5 anos para cá e perceber que eu precisava pivotar se eu quisesse continuar escalando lugares que eu não tinha chegado antes. Então, em determinado momento na minha carreira, eu já tinha conseguido alcançar números muito bacanas na internet. No meu canal principal tem mais de 6 milhões de inscritos, então eu já tinha mais de 6 milhões de inscritos quando eu tinha 22, 23 anos, hoje eu tô com 27. E eu percebi que parecia que eu estava fazendo a mesma coisa todos os meses, como se todos os dias fossem iguais. E isso, eu não estava gostando disso. Então, uma coisa que eu acabei pivotando bem organicamente foi indo para lugares que antes eu não estava. Então, eu acabei tendenciando para criar a curta, né, que foi tudo muito acontecendo muito naturalmente e indo para lugares que eu antes não estava. Então, eu passei a ver que eu não ia me sentir satisfeito completamente só sendo um criador de conteúdo. Não que isso seja pouco, porque já dá bastante trabalho, mas isso não estava me satisfazendo. E como eu estava muito novo, comecei com 18 anos no YouTube, muito novo. Já estava 5 anos na profissão e cansado de fazer a mesma coisa todos os dias, eu resolvi ir pivotando para outros lugares e ver onde eu chegava. Muito bem, então pivotar para você é justamente sair daquela zona de conforto que você estava e dar uma guinada em busca de algo que te faça feliz, né? Ou Com mais certeza. feliz, né? Uhum. Não que o YouTube não te fazia feliz, até porque já estava te gerando receita, já dinheiro, né? E você muito jovem, com dinheiro no bolso, é bom, né? Bom. É muito legal. E diferente de muitos jovens por aí, a internet proporciona isso, de gerar prosperidade e riqueza para as pessoas de uma maneira mais, vamos dizer, dedicada àquilo, se você tiver uma especialidade, que no teu caso são os games. Sim, né? sim. Jogos de celular. Jogos de celular que você se especializou, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes de entrar justamente nos jogos e na Curta, que é a empresa que você montou, eu queria saber como nasceu o seu interesse e que idade foi que despertou o seu interesse nos games. Porque os meninos chegam assim, e os pais... João, meu filho não sai do videogame, e não sei o quê. E você fez disso um negócio, um meio de vida para ganhar dinheiro. Então, como é que começou o teu interesse pelos jogos, pelos games e interesse em falar sobre isso? Então, meu interesse nos jogos... Eu nunca fui uma pessoa muito interessada em jogos no geral. Eu jogava ali com os meus primos no final de semana, aquela coisa bem familiar ali, mas eu nunca fui uma pessoa de ficar horas e horas sentado, dedicando meu tempo àquilo, investindo ou gastando, depende do ponto de vista. E depende do jogo também? Depende do jogo. Mas isso era uma coisa era um hábito que eu tinha dentro do meu contexto familiar, com os meus primos. A gente todo final de semana ali jogava pra caramba, brincava. Jogava de
disputando também? Disputando, tipo, brincava no Nintendo Wii, aí Certo. jogava tênis e jogava no PlayStation 1, PlayStation 2. E assim foi indo, mas eu nunca fui de jogar muito. E aí, quando os jogos de celular começaram, porque não tem muito tempo isso, né? Uhum. Que a gente tem celular touch. Então, há mais ou menos uns 12 anos atrás, eu joguei meu primeiro jogo de celular, que por coincidência é o jogo que eu comecei a fazer vídeo. Então, Que é o Jelly. que é o Clash of Clans. Clash of Clans, tá? Isso, que é um jogo de vila, basicamente você ataca a vila dos outros para pegar recursos e melhorar a sua própria vila, seu império, vamos dizer assim. Você sai montando as suas vilas e vai criando seu império. Isso aí. Né? Então, Mas isso é uma disputa? É como se fosse um jogo de war, um derrubando o outro, conquistando? você ataca a vila do outro com as suas tropas. Ataca com tropa, é como war. místicas. É como war. Como se fosse um war mesmo, mas é da era medieval, então tem Tá. dragões, bruxas, esqueletos. E aí você vai tudo mais. comprando esses bichos e para ganhar, para disputar E de a melhorar guerra, a sua própria vila. a sua própria vila. Isso aí. Então, eu comecei a jogar esse jogo e eu realmente foi Com uma quantos época... anos? Eu tinha 16 anos. 16 anos, tá. Então isso fazem 11 anos. Eu comecei a jogar esse jogo muito mais como um hobby. Eu tinha ganhado meu primeiro celular ali touch e comecei a jogar nele. E aí eu fui começando a jogar e por 2 anos eu só joguei. Casualmente, pegava o celular ali de vez em quando na aula, abria, jogava. E aí, quando eu passei na minha faculdade, só no segundo período do ano, eu fiquei de dezembro, quando eu me formei no ensino médio, até agosto, sem fazer nada. Podia ter feito muitas coisas, mas o que eu fiz foi jogar. Então eu peguei esse jogo, Clash of Clans, e joguei ele por muitas e muitas horas. E ficou um craque no jogo. Fiquei um craque no jogo ali, porque realmente eu tava viciado até do mau jeito da palavra, Certo. assim, sabe? Então, E sua família reclamava? reclamava, mas eu comecei a ficar muito incomodado. Ainda bem que a faculdade começou e me tirou daquele Certo. lugar de incômodo ali. Mais 6 meses depois que a faculdade começou, no final do primeiro período, eu criei então o canal Jelly Clash. Mas porque eu como foi a continuava ideia de criar o jogando. canal? Eu pensei assim, cara, tem tanta gente começando a criar canal por aí, isso foi lá em 2014. Então você se inspirou em alguém. Me inspirei em algumas pessoas, né? Então, a Kéfera, o Cauê Moura, várias pessoas da internet que estavam começando a fazer vídeo, algumas... Mas também de jogos? Não, não? pessoas... Porque Ah, tinha qualquer. muito pouca gente criando conteúdo como um todo no Aham. YouTube. Ah, Muito tá. pouca gente. Tinha alguns criadores já de games, mas quando a gente fala assim, eles eram criadores muito grandes, a gente fala de pessoas que tinham 300 mil seguidores, 500 mil... Agora a gente vê aí gente com 20 milhões, 30 milhões de seguidores, né? Então, o parâmetro era muito diferente. E como eu comecei sem pretensão, eu pensei assim, cara, é uma coisa tão legal, eu sei tanto jogar esse jogo, eu vou me dedicar, vou fazer um vídeo ou outro, vamos ver como é que sai. Então, os primeiros vídeos, é claro, foram terríveis, né? Você ainda tem esses vídeos lá? Tem, então lá. E aí eu comecei a gravar mais, e eu não tinha muita pretensão. Isso é o quê? 2015, 2014? Isso foi final de 2014 e começo de 2015. Tá. E aí, acredito que porque tinha tinha muita procura, mas pouca demanda, pouca oferta, aliás. Como tinha muito pouca oferta, o meu canal ele começou a crescer. Então, em um ano, eu já tinha mais de 160 mil Sempre seguidores. falando do Clans... do Clash of Clans. Clash of Clans. Sempre falando do Clash of Clans. Isso. E dando macete, dicas. Joga aqui, macete, faz aqui. Isso aí, fazendo brincadeira dentro do jogo e tudo mais. Mas esse é um jogo que várias pessoas online jogam? Várias pessoas jogam no mundo, assim. Sim, mas online ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, Então mas na própria vila. A pessoa só tem acesso a ver a própria vila. A própria certo. vila. E você deixa quem você quiser entrar? Não, aí eu tenho que atacar a vila do outro pra destruir a vila do outro, roubar recursos. Quando ele entra no jogo, a vila reconstrói inteira de novo e ele perdeu alguns recursos porque eu tirei dele. Porque até pra saber assim, você filmava isso... Só do meu celular, eu nem aparecia ainda. Você só filmava isso só jogando e jogo. ensinava. Esse cara, pega lá pra pegar esse dragão, sei lá o quê. É isso aí. Então eu ia dando as dicas ali dentro do jogo. Em 2016, eu teve o lançamento do Clash Royale, que foi um jogo que ficou muito popular no Brasil. Saiu uma propaganda, inclusive, do Marcelo Adnet, falando do Clash Royale e tudo mais. Que é o mesmo fabricante desse outro?
Clash Royale mesmo, fabricante do Clash of Clans. Tá. E aí, quando o jogo veio à tona, ele explodiu. O Clash of Clans já tinha uma audiência legal, fazia 60, 70 mil visualizações por vídeo. O Clash Royale veio e eu comecei a fazer 300, 400, 500 mil Então por você vídeo. aprendeu a jogar esse Clash Royale. Aprendi assim que ele lançou lá em 2016. E ali, o meu canal começou a crescer muito. Eu parei a faculdade em 2016. Caramba, você largou a faculdade. É, foi minha primeira pivotagem. E você se sustentava como? Seu pai achou o que disso, desse dropout aí da faculdade? E quando eu larguei a faculdade, já tava com mais de 300 mil seguidores. Você já faturava alguma coisa? Já. Só por ordem de grandeza para as pessoas entenderem, naquela época, 2016, 2015, o que 300 mil dava o quê? Muito pouco comparado ao que dá hoje, okay, mas naquela época, 5 mil quando dólares? eu parei, não, que nada, 2 mil reais, 2 3 mil mil reais, tá. Então você, 2 mil reais, você já estava rico. Tipo assim, caramba, eu não preciso mais dos meus pais. O que acontece? Quando eu parei a faculdade, eu parei num momento que era um ponto de inflexão muito grande dentro do meu canal, porque eu já estava vendo que todo mês ele estava crescendo em projeção geométrica. Então você planejou Sim. a estratégia de crescimento, né? Com certeza. Você tinha lá só 2 mil reais, isso não te dava garantia? Não, nenhuma, de nada. De nada, nem mesmo para se sustentar. Nada. Ainda enquanto jovem, inclusive. E morando na casa dos meus pais. Morando na casa dos seus pais, e dependente deles. E aí você meio que, cara, eu vou sair. Como é que eles falaram para você? Minha mãe ficou bem receosa. Você explicou o que você queria fazer? Expliquei, eles já sabiam o que estava acontecendo, já sabiam do meu canal, eu explicava tudo pra eles, a gente tem um contato realmente próximo. muito bom, uma relação muito boa. Então eles foram vendo as coisas acontecendo, o meu canal crescendo e no mês anterior eu tinha 200 mil, no mês seguinte eu tinha 300, aí no próximo eu tinha 400, então... Já era reconhecido na rua. Já comecei a ser reconhecido na rua. E aí eu falei o seguinte, olha, eu vou parar a faculdade, eu tinha 19 anos, eu vou parar a faculdade, daqui a um ano eu volto, se as coisas então a derem promessa errado. foi essa, né? Essa foi a promessa. Eu vou parar, daqui a um ano eu volto. Justamente. Então, só que quando eu parei a faculdade, o canal estava crescendo muito, muito rápido. Um ano depois... ele estava 5 vezes maior, então eu já estava com 1.3, 1.4 milhões de seguidores. Você saiu de 2 mil reais, passou a ganhar 30. 100 mil reais, 50 mil reais. 40, E aí, foi muito bom isso pra mim, porque foi uma época em que eu me coloquei... como eu estava em volta de pessoas dos meus amigos, né, que estavam ali começando estágio, né, começando você já nesse tinha momento, uma receita? Eu já tinha uma receita que era legal, uma muito receita legal, considerável. Muito legal. Mas isso cresceu dentro de mim do modo negativo, assim, porque eu comecei a ver, caraca, nossa, tô ganhando muito dinheiro, eu sou o rei do mundo, tipo... Ainda se aparecendo ou não? Aparecendo, não, aí eu já tava mostrando o rosto, já todo vídeo. E aí você já entendeu o que era criar conteúdo? Porque você teve que criar conteúdos para poder continuar crescendo. Todos os dias. Não era somente filmar o jogo, era criar um conteúdo, falar alguma coisa, né? E como é que você desenvolveu essa habilidade? Falando mesmo, né? Eu fui praticando. Então, no meu primeiro ano de canal, eu postava vídeo dia sim, dia não. Depois que o canal começou a crescer mais, comecei a postar todos os dias. No segundo ano de canal, já estava postando todos os dias. E até 2021, eu postava uns 60, 70 vídeos por mês. Certo. Porque como eu tenho 3 canais... Mas por que 3 canais? Isso que eu não entendi. O primeiro era porque eu focava num tema só num jogo. O outro, eu focava em qualquer jogo que eu quisesse. Qualquer tipo de jogo. Porque o algoritmo do YouTube, se você posta um monte de jogo separado, diferente, etc., ele não propaga o seu conteúdo. Você focar num tema só vai te ajudar a impulsionar seu canal. O nicho é importante pro YouTube. É fundamental. Então, eu criei um canal secundário que eu pudesse falar de qualquer assunto de jogo e que eu achasse interessante. E o terceiro canal eu criei em 2020, ensinando o pessoal a crescer no YouTube, depois de 6 anos de YouTube. Não, tudo bem, mas como você profissionalizou isso? Alguém te ajudou? Você foi fazer curso? Você viajou para fora do país? Você se inspirou em algum outro cara fora do país que fazia isso? Então, isso foi acontecendo de maneira muito orgânica. Então eu fui aprendendo, essa câmera é melhor que essa imagem é melhor que essa, se eu lidar com o vídeo, editar o vídeo dessa maneira vai ficar com uma qualidade melhor e tudo mais. Então eu estava muito aberto a aprender isso e com muitas pessoas, muitos amigos
que faziam a mesma coisa em volta, que estavam sempre dispostos. Tá, não era time, era amigos. Não, era amigos youtubers também. Tá, mas não tinha time, né? Não. Você não tinha equipe, não tinha empresa, não tinha nada. Não, nada. Ainda era fazendo na física ali em casa. Na física eu já tinha uma pessoa jurídica, já tinha uma mas PJ, mas era em casa. Em casa. Ou seja, no seu quarto. Meu quarto, literalmente o meu quarto. Então você estava ali até 2019 no quarto. Sim. Até 2019. Sim. Aí quando foi o momento que você disse, cara, peraí, bom, antes disso, né? Quais foram os seus aprendizados até essa data? Até você profissionalizar, digamos assim. Eu sinto que eu aprendi muito porque até então eu já tinha postado mais de 2.000 vídeos no YouTube, 2.500 vídeos no YouTube, então eu senti Você sabia o que dava certo e o que dava errado? Exatamente, então é como se eu tivesse feito uma faculdade de YouTube, mais de 6 anos de profissão, eu realmente fiz uma faculdade prática de YouTube e entendi ali o que conteúdo que funcionava, o que conteúdo que não funcionava e tudo mais, e eu sinto que isso acabou se tornando muito valioso, porque hoje em dia a gente sabe que isso é uma coisa muito valiosa, é um conhecimento muito poderoso, né, de você conseguir dizer o que funciona, o que não funciona dentro da internet. Dentro do seu nicho, inclusive, até da sua especialidade, que no caso é o YouTube, né? Exatamente. Nesse tempo todo, apareceu outra plataforma, você se interessou por outras plataformas ou manteve o YouTube? Eu sempre mantive o YouTube como primário, então o YouTube first ali, o YouTube como primário. E eu fui construindo as minhas outras plataformas porque meu nome estava lá e eu tinha meu Instagram, tinha o TikTok, eu digo outras plataformas de streaming mesmo. Não, mas eu nunca tive outra plataforma que eu focasse. Sempre foi o YouTube, você ia lá, testava, olhava e voltava sempre para sua eu sempre defendo muito o YouTube nesse sentido, porque o YouTube ele tem a capacidade de manter uma pessoa que consegue aprender e entender como a plataforma funciona por muitos e muitos anos com a carreira em alta, vamos dizer assim. Então, mesmo que o meu auge de visualização tivesse sido lá em 2017, passou 2017, 2018, 19, 20, 21, eu continuei ganhando dinheiro com o YouTube, monetizando o meu canal no YouTube muito bem. O YouTube foi começando a pagar cada vez mais. E você hoje recebe dinheiro até de um vídeo muito antigo? Com certeza. Ah, tá. Então quer dizer que ele mantém o pagamento de visualizações? Sim. Sim. E a partir de quanto o YouTube começa a pagar? Quantas visualizações de um vídeo hoje? Ele paga em média pelo custo por 1.000 visualizações. Então ele te paga por um preço médio a cada 1.000 visualizações que você tem. Isso varia de nicho. Então, por exemplo, o seu programa, ele vai, como é um nicho de finanças, de empreendedorismo, empresarial, ele vai pagar muito bem. Enquanto um nicho de games vai pagar 20 vezes menos. Porque tem muito, Porque tem muita quantidade de gente e são pessoas menos qualificadas para venda. Para vender de outras coisas. Para eu vender alguma coisa para elas. Tá, entendi. Ou seja, uma publicidade valeria menos, talvez. Exatamente. E aí eu gasto menos. Bom, então aí você enquanto jogador, né, enquanto youtuber e criador de conteúdo, que você passou a ser, né? Você passou a treinar as pessoas, a ensinar, não, né? Não, eu passei... Só foi depois isso, Só né? bem depois Bem isso. depois. Então a gente tá falando de 2019. Você ia pra competição, participava de desafios? Não, eu sempre fui do teu quarto. Do entretenimento. Certo. Puramente. Você nunca disputou nenhum desafio, não foi para nenhum desafio internacional, nada? Não, eu já fui visitar a própria empresa dona do Clash e tudo mais algumas vezes, ela fica lá na Finlândia, então eles já me convidaram algumas vezes. É muito bacana porque, né, um país, foi muito legal eles, por exemplo, pagarem a passagem, eu ir lá pra Finlândia, não sei o quê. Tudo isso é muito legal, mas eu nunca participei de competição mesmo, assim, de maneira, vamos dizer assim, e-sports, né, que é o esporte eletrônico. Isso não. Você não tem um time também? Não. Nem a sua empresa atual tem um time? Também não. Tá, depois a gente vai pra ela, mas você ficou nesse mesmo fabricante, nesses 2 games, foi pra um terceiro? Fui pro terceiro deles também. Então você está sempre ligado a essa mesma fabricante. Qual é o nome do fabricante? É a Supercell. Supercell, que fica na Finlândia. Fica na Finlândia, certo, exatamente. Beleza. Tá bom, então quando foi que você começou efetivamente em pensar em como empresário, Porque você ainda era o Pedro, o Pedrinho, da sua mãe e do seu pai, dentro do quarto. Sim. Quando foi que você despertou e disse, cara, isso aqui eu sou um businessman, eu sou um homem de negócio? Isso realmente veio pra mim no final de 2020. Antes da pandemia. Não, lá já depois. Já depois da pandemia. Acabado de entrar na pandemia.
E eu comecei a sentir, alguns anos antes, como se eu estivesse realmente vivendo o mesmo dia todos os dias, sabe? Por mais que eu estivesse fazendo coisas diferentes, às vezes encontrava outras pessoas, conhecia mais gente e tudo mais, eu, em 2019, passei o ano inteiro de 2019 numa mansão junto com outros 5 gamers. A gente, todo Aonde? mundo lá na Barra da Tijuca, no Rio de No Janeiro. Rio de Janeiro, tá. Uhum. E aí Você se mudou da sua casa, foi pra dentro dessa Isso. casa, dessa outra E casa, aí com ficava esses pulando. outros players, outros amigos. Exatamente. E Certo. aí eu Que ficava fazem a mesma coisa que você. também, todos youtubers, todos Tá. criadores de conteúdo, Todos grandes também. todos bem grandes. Tá. E foi um ano muito legal, eu continuei gravando meu conteúdo e tudo mais, e isso me tirou um pouco da minha zona de conforto ali, né, até inclusive de sair da casa dos meus pais e tudo mais. E o que foi realmente muito transformador pra mim foi eu perceber que eu tava ali todos os dias fazendo a mesmíssima coisa. Então quando entrou na pandemia isso ficou ainda mais escancarado, porque eu falei, meu Deus, eu tô tentando fazendo alguma coisa nova, mas eu sempre vou pro mesmo lugar, sempre tô aqui postando vídeo todos os dias, e quando é que eu vou desfrutar, começar a desfrutar? Ou sei lá, buscar algum objetivo diferente do que eu tô hoje. Eu ainda tava no começo da pandemia com 23 anos, então eu tinha muito essa gana de correr atrás de coisas que não tivessem ainda ao meu alcance. E aí no final de 2020 eu criei o canal Dicas do Gelli. E aí eu comecei a ter um contato maior com o meio empresarial dentro da internet. Foi o 4º canal? Foi meu terceiro canal. Terceiro canal. Tá. Uhum. Terceiro canal, Dica do Gelli, que era mais orientações para quem quisesse ser youtuber. Exatamente. Ou seja, esse é um mercado bastante concorrido. Você viu que muitos meninos queriam ser você, por exemplo. Sim. E você disse assim, cara, eu vou ensinar essa molecada, é isso? Exatamente. Então, Dica do Gelli foi para isso. Para isso. E justamente. você monetizou o Dica do Gelli? E eu monetizei o Dicas do Gelli, e foi o único canal, até então, que eu tinha monetizado em mais de uma coisa. Porque o Gelli Clash e o Gelones foram canais que me proporcionavam muitas visualizações. Então a gente está falando de 15 milhões, 20 milhões de acessos por mês nos canais. E se você multiplicar esse valorzinho de custo por 1000 visualizações que o YouTube paga por milhares de vezes, dá um valor legal. Só que a questão é que tinha um público ali que eu acabava não podendo aproveitar de outras formas, ou ensinando alguma coisa, e eu não aproveitava. Então você teve a sacada de ensinar. Ensinar. Então, o Dicas do Gelli eu fui para ensinar, criei esse canal para ensinar e para eu criar novas fontes de negócio para mim, novas fontes de receita para mim. E o que você pensou nessa nova fonte de receita? Você pensou na dica e o que mais? Então, ali dentro do... Além de monetizar pelo YouTube, o que você pensou para criar negócio? Então, o AdSense foi o que menos pagou ali dentro. Tá. O que ajudou muito a monetizar, a gente estava em 2020 no auge do marketing digital, então muita gente falando de venda de infoproduto e tudo mais. Uhum. Então eu criei um curso realmente de como crescer no YouTube, botei um valorzinho baixo e comecei a divulgar. Divulgar isso vendendo tipo Hotmart da vida? Hotmart, exatamente. Tá, certo. E aí, a partir daí, você projetou uma outra característica da sua atividade, seria instrutor, treinador. Justamente. Aí eu comecei a dar mentoria aqui e ali, comecei a conhecer mais pessoas, conheci você, conheci o Joel, conheci o Primo, conheci muitas pessoas do cenário que até então eram absolutamente... Eu não conhecia, simplesmente não conhecia. Ou não conhecia ou distante. Exatamente. Mas isso você estava no Rio ainda? Sim. Eu tava no Rio. Não, eu já tinha me mudado pra São Paulo. Aí você decidiu mudar pra São Paulo por quê, então? Eu decidi me mudar pra São Paulo pra me juntar com a minha namorada. Então a gente passou a morar junto. Ela era daqui? Ela é do Rio Grande do Sul, mas ela tava morando aqui e a gente se mudou junto. Tá, a paixão falou mais forte. Falou. Coração jovem. E aí, cara, qual é, assim, antes da gente falar da empresa, né? Qual é a dica que você dá para o entrante, né? O cara que... Porque começar hoje é muito mais difícil do que era para você, ou não é? Eu acho que não, assim, por um tempo um tempo atrás eu diria que mas hoje eu acho que é mais fácil você começar porque tem muito menos barreira de entrada. Muitas ferramentas? Muitas ferramentas, tanto ferramenta
fisicamente, né? Porque hoje existe, por exemplo, o iPad, existe o celular, qualquer celular consegue filmar, Mais tem uma câmera potência, boa. né? Então isso é muito mais acessível do que quando eu comecei. E informação, porque quando eu comecei não existia ninguém ensinando a crescer no YouTube ou ensinando a crescer em qualquer outra plataforma ou ganhar dinheiro com a internet de 1000 maneiras possíveis. Tudo bem, tem acesso à informação, mas é um oceano vermelho. Né? Quando você começou era um oceano azul. Total. Isso que significa dizer que tinha pouca gente na tua época, hoje tem muito mais gente. Então, ao passo que tem mais informação, mais conteúdo, mais treinamento e ferramentas, etc., por outro lado, tem muito mais competição. Com certeza. E aí? Como se destacar? Então, como ser um Pedro Gelli a partir de hoje, do zero? Então, o que eu sinto é que realmente, se a gente falar, por exemplo, do nível 1, que é, por exemplo, fazer vídeo, conseguir ir lá e postar um vídeo. Isso já era uma coisa difícil quando eu comecei. Hoje não é uma coisa difícil. Hoje não mais. Então, no nível 1, muita gente consegue já postar vídeo, gravar seu vídeo e tudo mais. Até a inteligência artificial de postar automaticamente. Exatamente. Então já tem muita coisa nesse sentido. O nível 2 é você conseguir elaborar um pouco melhor o vídeo, etc. Agora, nível 3, nível 4, nível 5, você conseguir elaborar um vídeo, entender sua audiência, estudar o que tá sendo, o que a audiência tá querendo, você entregar isso para eles, qual a duração do vídeo, como surpreender a audiência, como prender a atenção deles. Isso tudo pouca gente entende. Então, se a gente vai indo, como se fosse um funil, o topo do funil, que é o postar o vídeo, isso era difícil há 10 anos atrás e hoje não é mais. Então, inverteu o funil. Inverteu o funil. Tem muita gente produzindo conteúdo, mas não tanta gente assim... Acertando. Exatamente. Tá, então, a dificuldade... ela existe, mas tem os caminhos de aprendizado para errar menos. Exato. Ou seja, o que era difícil virou fácil por conta das ferramentas. No outro lado, como tem mais gente, você precisa se destacar disso. Então você precisa ter mais conhecimento, mais inteligência, mais sacada, mais criatividade. Sim. Para poder fazer coisas que poucos fazem e aí você se destaca, é isso? Com certeza. E aí o YouTube te reconhece e você vai. Exato. E ele é muito inteligente, o algoritmo dele é muito inteligente. Isso é uma coisa que eu vou falar mais pra frente, quando a gente for falar sobre a curta. Mas a gente tem, por exemplo, a gente começou a fazer canais dublando. Então a gente começou... Dublando. Então a gente pegou canais dos nossos criadores que a gente gerencia a carreira ali. E começou a pegar esses canais que bombam muito no Brasil e jogar, por exemplo, pro idioma espanhol. Dublando para espanhol. Dublando para espanhol. E aí, o que começou a acontecer? A gente não precisou fazer nada. A gente começou a postar ali o conteúdo dele. E essa dublagem pode ser inteligência artificial, né? Poderia ser, depois também vou entrar nisso, que a gente também tem novidade bacana aí. Mas... E aí, quando a gente começou a postar, 10 dias depois... Ele foi de 0 visualizações para conseguir fazer mais de 1 milhão de acessos por dia. Simplesmente porque o conteúdo dele no Brasil, ele é o top 3 do Brasil. Então, quando a gente pegou o conteúdo dele e jogou para outro lugar, aquele conteúdo também foi destacado. E como é que joga no outro lugar? É com BR? É com a AR Argentina? Não. Você só posta no YouTube, o YouTube, você avisa o YouTube a língua, o idioma, e vai. O YouTube começa a propagar. Beleza. Bom, então aí você fez uma nova fonte de receita com o Hotmart, né, com o treinamento. Teve bastante acesso, bastante venda? Bastante. Eu virei um dos 3, 4 maiores do Brasil desse assunto, ensinando a crescer vendendo o curso lá online. Sim. E aí tinha afiliado, e aí ganhava por vendas e as pessoas comprassem. Então você fez uma boa grana com isso também? Foi uma grana legal, foi um bom aprendizado. Não foi um dinheiro muito grande, mas foi um bom aprendizado porque eu comecei a ver que eu tinha que gerir pessoas, então tinha 2, 3 funcionários. Ou seja, apareceu o empresário ali naquela hora. E você viu que precisava de uma estrutura para coordenar isso. Justamente. Então, quando virou de 2020 para 2021, a gente criou a curta. A gente quem? Por que não só você? Porque eu não tenho nem de perto o que é preciso para conseguir criar a estrutura que a gente tem. Então foram os seus amigos da mansão lá, daquela casa? Não. Eu tinha conhecido uma das pessoas que trabalhava aqui em São Paulo. lá. Eu conheci um dos meus sócios, porque ele era meu amigo de infância. E aí a gente... Ele também era youtuber? Não, ele era assessor de investimento. E a gente acabou se encontrando porque ele começou... Aqui em São Paulo?
a gente se encontrando, que eu digo, as nossas profissões funcionaram Certo. porque eu tava ganhando dinheiro e ele era assessor, então... sim, tá. Onde é que eu boto meu dinheiro, né? Exatamente. Peraí que eu te ajudo. Então, ele começou a gerenciar a minha carteira de investimentos e tudo mais, e a gente sempre teve contato, ele sempre foi o meu melhor amigo. E aí, o meu outro sócio, o Lucas, esse é o Vitor, que é meu amigo de infância. O Lucas, ele é especializado em marketing de influência, em vender influenciadores para marcas, né? Certo. Vender anúncio e tudo mais, publicidade. Mas isso já em São Paulo ou no Rio ainda? No Rio ainda que eu conheci ele na mansão. Tá. Ele- O Lucas foi na mansão. Ele agenciava a gente, Ah, tá. quem tava na O mansão. Lucas que foi que organizou a mansão. Não, ele era uma das pessoas que trabalhava para quem que organizava a mansão, de ok, fato. Tá. Então a gente acabou se conhecendo ali e mantivemos contato. Em 2020 ainda a gente trabalhou junto num outro projeto, e aí em 2021 a gente criou a Curta, que foi uma tríplice. Eu puxando os influenciadores, mantendo esse contato, esse braço forte ali com os influenciadores. Falando a mesma língua deles. Falando a mesma língua, sentindo as coisas que eles sentiam até então, e isso foi muito forte, porque mudou realmente o nosso negócio. O Lucas trazendo os negócios, de fato fechando as publicidades, que foi a nossa primeira linha de receita dentro Que da era Curta, a especialidade dele. justamente, e o Vitor gerenciando, porque ele já tinha visto muito isso. Gestão empresarial. Exatamente. Foi Ou o que ele seja, aprendeu. vocês montaram a Curta com essa estrutura organizacional, e o CNPJ é carioca ou paulista? É carioca. Tá. É carioca. E aí depois você veio pra cá pra uma questão amorosa, mas aí você trouxe os dois também. E aí, não, aí o Lucas, ele era do Rio. Eu sou de Petrópolis, o Lucas, ele morava no Rio, e a gente fez tudo remotamente. O Vitor tava morando em Curitiba, por exemplo, em Balneário Camboriú. Era inclusive. pandemia, pô. Era pandemia. Então tava todo mundo afastado, todo mundo remotamente, e a gente foi ser remoto até ano passado. Que aí, assim, a gente criou nosso escritório aqui em São Paulo. Ou seja, e um começamos negócio as no meio da atividades. pandemia você criou, mas era um Sim. negócio que tinha o conhecimento já, e você ali estava embrionário para ser um empresário, né? Sim, Que você é hoje, né? sim. E aí vocês abriram com quantos influenciadores? A gente abriu com um só. Então. Você. Não, é mais um além de mim, que foi o Lipão Gamer. Tá. O Lipão, ele hoje conta com mais de 12 milhões de inscritos no YouTube. Ele é Referência um nisso. ícone, assim, é realmente uma referência no mundo dos games. E ele foi o primeiro ali a acreditar na gente. Depois a gente entrou com o Scorpion, que é um outro criador também, uma baita referência, com mais de 6 milhões de inscritos. E começamos com os dois. A gente botou ali o capital social da empresa, os R$5.000. 2 dias depois a gente fechou um negócio e já break-even. Então não teve muita enrolação. A gente conseguiu fazer bastante coisa com muito pouco. Então, E você, é o Lucas, né, que procura marcas. Sim. O Lucas já trouxe as marcas, já Sim. começaram a fazer. Que tipo de negócios vocês faziam? É tipo assim, publicidade? Que Sim. tipo de negócio? Exatamente. Então o Lucas corria atrás das marcas e falava: ó, a gente tem essas pessoas no nosso casting, Certo. aqui nos nossos. Você quer nossos contratar nomes. para falar da sua marca no Exatamente. canal dele ou publicidade pública? Não, no canal do próprio influenciador, próprio- porque então- ele tinha um alcance muito grande. Então as marcas usavam o canal do próprio influenciador Sim. para divulgar os seus produtos. Sim. Ah, Isso é muito comum hoje em dia, da gente ver, por exemplo, no Instagram, isso é muito popular, a gente vê aquele hashtag publi, né? Sim. No Instagram, isso é muito e- popular. E isso são modelos de venda. Então, Esse foi o primeiro modelo de venda curta, inclusive. esse foi o nosso primeiro modelo de faturamento, assim. Uhum. Nossa primeira maneira de ganhar dinheiro dentro da Curta. Foi bem depois que a gente começou a criar outras maneiras que se correlacionavam todas ali, trazendo para os influenciadores as oportunidades. Mas eu fiquei com uma dúvida sobre o seu legado enquanto youtuber, né? Tipo, a sua receita no youtuber, Aham. como youtuber. Essa receita foi para curta? Não. Você continuou independente da sua receita e a curta foi novos negócios. Sim, a Curta ela passou a tomar grande parte do meu dia, então eu passei a diminuir a quantidade de vídeos que eu fazia. Uhum. Só que como eu já tinha criado Dicas do Gelli, o Gelones, o Gelli Clash, eu já ganhava bastante dinheiro para conseguir não precisar tirar dinheiro da Curta ou qualquer coisa assim. E assim foi por alguns anos dentro da Curta, dos sócios não tirarem absolutamente nada, justamente para que a gente conseguisse reinvestir esse dinheiro todo. E chegou um momento, por exemplo, ano passado, que
eu postava 1 vídeo por mês, 2 vídeos. Eu fui de 70 vídeos por mês para 1. Cadê o influenciador? Cadê o youtuber, né? Então... E aí você... E obviamente o seu relacionamento também, a questão pessoal, sim, né? Você deu mais dedicação a isso também, né? Sim, então... Bom, a gente vai fazendo um malabarismo ali, eu tenho um malabarismo que a gente tem que fazer no dia a dia, para conseguir conciliar todas as áreas da vida. É claro, é muito difícil, né? Mas com esforço a gente consegue. Então, a curta, ela acabou tomando muito do meu tempo durante o dia, minhas horas úteis do dia. Eu passei a realmente deixar meus canais de lado, então postar muito, muito pouco, quase nada. Por tempos eu fiquei realmente sem postar absolutamente nada. E, é claro, a receita dos canais caíram. Só que como eu tinha meus investimentos, que inclusive o Vitor me ajudava com isso, me ajuda ainda, com isso, eu fiquei seguro para conseguir investir num negócio novo. Estava equilibrado e você acreditou tudo na curta como um empresário, como estratégia maior e melhor de longo prazo do que efetivamente ficar só criando conteúdo. Com certeza. Né? Isso tem uma baita lição, porque isso mostra que você fez uma transição, uma pivotada na sua carreira, né? A coisa foi meio que orgânica, mas de verdade, você olhando para trás hoje, você fez certo. Porque a curta, ela virou um hub de serviços e soluções, que a gente vai expandir um pouco mais o que você chama de agência que não é agência. Não é agência. Você chama de não agência, né? E eu fiquei bastante curioso com isso, porque é uma agência que não agência. Então, hoje a curta já é uma empresa que tem um valuation, já tem um valor, já gera milhares de reais de faturamento, né? E ela já pode tranquilamente remunerar os sócios, né? Sim. Nas suas atividades. Sim. Então, assim, qual é a tua atividade hoje dentro da curta? Continua sendo trazer novos influenciadores? Continua sendo isso, gerar conteúdo para a curta? Ou só ficou no relacionamento com os influenciadores e cada um faz o que fazia? Um vende, o outro cuida. Ainda é assim, de maneira fundamental. Então, a gente ainda faz, cada um ainda faz suas funções. Hoje a gente tem funcionários, que era uma coisa que a gente não tinha quando começou. Então hoje a gente tem vários funcionários, muita gente legal que trabalha com a gente e definitivamente a gente não consegue. A gente vai mais rápido sozinho, mas a gente vai muito mais longe. Pegou gente, né, melhor que vocês para ajudar nas suas competências. Com certeza. Então a gente tem uma baita equipe que impulsiona nosso negócio para continuar crescendo. E hoje na curta eu sou uma pessoa que, junto com o Vitor, a gente cuida de novos negócios, novas frentes de negócio. Puxo também novos influenciadores para curta e ajudo a gerir essa base de influenciadores, mas a gente sempre está olhando para novos negócios, porque você falou até de não sermos uma agência. Nós não somos uma agência porque a gente começou sendo só uma agência, mas a gente se transformou realmente num ambiente de criação de novos negócios para influenciadores. Então, a gente vê que é possível criar um negócio, em torno daquilo a gente estrutura todo o negócio, monta esse modelo de negócio, testa um MVP com 2, 3 criadores, funcionando, a gente leva para mais nomes. Dá um exemplo de um modelo de negócio desse qualquer. Então, um bom exemplo disso é o licenciamento. Então, a gente começou o licenciamento. Fazer camiseta do cara, boné do cara, sandália, boneco, sandália, isso, todos esses produtos que tem um fabricante, mas o fabricante ele precisa de alguma desculpa para vender mais, e ele bota uma marca, né? Uma marca, a cara do Pedro, né? Então ele vai lá e faz esse boneco e você tem interesse em vender esse boneco, é isso? Exatamente, né? Desculpa no bom sentido. Isso é um modelo de negócio. Exatamente. Então, o licenciamento ele já é um modelo de negócio há décadas. Sim, claro, mas no YouTube... No YouTube não isso era muito... Algumas pessoas já tinham feito, o Lucas Neto já tinha feito de forma independente, mas não estruturada num grupo de negócio. Porque, pessoal, só para vocês saberem, me corrija esse número, mas parece que você tem, juntando os youtubers que você gerencia na curta, a gente está falando de 50 bilhões de views, né? Sim, somando todos os criadores. Somando todos os criadores. São quantos? São 44 criadores 44 hoje. Criadores de conteúdo com 50 bilhões. Isso é um canhão. Isso é um canhão, né? Isso é uma televisão, irmão. Sim. Isso é um canhão de publicidade para qualquer marca fazer publicidade ou para fazer esse licenciamento que você acabou de dizer. Sim. Então, com esse poder, o licenciamento fez sentido e avançou para vários
creators e youtubers. Exatamente. E o que mais? A gente começou, por exemplo, a vender projetos que individualmente não fariam sentido para os criadores, mas que a gente poderia chegar para uma agência de publicidade, por exemplo, e apresentar aquele projeto. Tipo fazer uma casa digital, uma mansão daquela que você fez? Poderia ser isso. Poderia ser. Você faz um programa para uma TV. Sim, apresentar para uma marca. Por exemplo, olha, esse criador aqui, ele é grande, mas esse grupo aqui é gigantesco. É maior. Né? Então, a gente fez isso algumas vezes, de criar campanhas correlatas, um dá presente pro outro, que seria o mesmo chocolate, por exemplo. Por exemplo, isso, né? Que hoje também tem bastante na internet. E a gente criou o nosso modelo de dublagem, então, até então é uma coisa muito difícil de fazer, era uma coisa muito difícil de fazer. Então, o teu escritório tem estúdio, tem tudo? Não, a gente faz essas coisas... Alocando espaços. Alocando espaços de outras empresas e tudo mais, às vezes terceirizando uma pessoa ou outra. E a gente criou, então, os primeiros 2 canais lá com dublagem ano passado. Agora tá funcionando, a gente tá crescendo a operação, já estamos com mais de 10 canais sendo dublados. Bom, a gente tá falando aqui de 2021, 22, 23 e agora 24. 3 anos com curta na estrutura que tá hoje. Sim. Então, assim, vocês tiveram alguns problemas nesses 3 anos? Tiveram, assim, alguma desavença? Vocês tiveram alguma dificuldade? Tem alguma coisa que você possa contar de desafio para quem tá nos assistindo em tempo? Porque, veja, você fez uma pivotada para empresário. Sim. Você meio que abandonou, entre aspas, não pejorativamente falando, o seu canal, que era a sua fonte de receita, para uma outra fonte de receita, empresarialmente falando. Hoje você tem equity, você tem valuation da curta, você está montando uma baita estrutura. Ok, tudo certo. Mas quais foram os desafios, assim? O que você pode contar de experiência que você não faria ou que faria de novo, não sei? Os desafios, um dos desafios que eu diria que é muito difícil, vai continuar sendo, e eu tenho certeza que sempre será, é o fato da gente aprender a lidar com outras pessoas, porque até então eu era a eu presa, então era só eu na empresa e a contabilidade e meu editor de vídeo, e por muitos anos nem editor eu tinha, era só eu mesmo editando. Então eu fui de um ambiente em que era eu fazendo tudo sozinho para um ambiente em que eu tenho que delegar, eu tenho que liderar, eu tenho que liderar pelo exemplo, né, pelas palavras e sempre... A agenda não é mais só sua, é do grupo. Exatamente. Então, aprender a lidar com outras pessoas no dia a dia. Esse foi o seu maior desafio. Lidar com gente, certeza. Lidar com essa gestão de pessoas. Com certeza. E a gente tem pessoas realmente incríveis trabalhando. São todos jovens? Todas as pessoas... Não. A gente tem pessoas de todas as idades. Só que cada pessoa é uma pessoa. Então, quantos são? 30, hoje 40? A gente tem 34 funcionários diretamente, né? Pessoas que realmente estão ali. E indiretamente mais uns 30. Então... Bastante gente para gerenciar e mais 40 e tantos influenciadores, né? Exatamente. Que fica muito na sua responsabilidade e relacionamento com esse pessoal. Junto com uma outra pessoa que tem ali junto comigo, me ajudando a gerir isso tudo. Então, nada hoje é 100% das minhas costas, vamos dizer assim. Tem pessoas do meu lado sempre me ajudando e fazendo tudo pra gente construir isso junto. E isso foi uma coisa que a gente trouxe pra curta, de trazer o poder pro criador. Porque alguns criadores já, inclusive, se tornaram sócios da curta, porque a gente tem um modelo de partnership. Muito bem. Então, dentro da curta... Você gerou fidelidade, pertencimento com o modelo de partnership, que eu, aliás, aconselho a todos vocês a pesquisarem um pouco mais sobre isso, porque é um modelo muito importante e bom. Grandes empresas como XP faz e tantas outras. Sim, exatamente. Então, o Vitor trouxe isso da empresa que ele trabalhava antes, da EQI Investimentos, e aí a gente trouxe esse ambiente para dentro da curta, entendendo que se antes a gente tinha agências, ainda tem, né? Nada, não tem problema nenhum nisso, mas, enfim, não foi assim que a gente preferiu seguir. Antes a gente tinha ambientes em que a agência, ela trazia o negócio para o influenciador e ficava com uma porcentagem. Eu pensei, se eu sou um influenciador, tenho uma porcentagem da curta, por que eu não posso, para os que são mais fiéis, para os que estão ali com a gente no dia a dia, ajudando a empresa a crescer e tudo mais, pegar os pequenos pedaços da curta e distribuindo para eles, é claro, com muita responsabilidade. Uma baita estratégia. Eu queria chamar a atenção de vocês que estão assistindo para um detalhe importante, talvez você já tenha percebido na conversa do Pedro, naquilo que ele está explicando, e eu quero chamar a atenção para um ponto.
né? Muitos jovens sonham em ser famosos, ser influenciadores, gigantes, muitos seguidores e tal. Não parece que é o teu caso, né? Você conquistou isso organicamente e meio que deixou isso de lado em função da sua atividade empresarial. Você preferiu ser um empresário do que ser um influenciador. E aqui fica o questionamento, né, dessa pivotada da sua vida. Poxa, milhões de meninos que podem assistir querem ser você e você não quer ser você. Você quer ser um empresário. Né? Tem alguma coisa a falar sobre isso? Assim, faz sentido o que eu estou dizendo? Até certo ponto faz muito sentido. Eu já pensei muito nisso. Eu acho que existe uma coisa que acontece que é assim. Eu não vou mentir, é muito legal ser reconhecido na rua. E eu já sou reconhecido na rua há muitos anos, então é muito bacana realmente. E eu realmente me sinto muito lisonjeado principalmente quando eu comecei, por exemplo, Dicas do Gelli, que é um canal de dicas, que as pessoas me encontram e falam assim, cara, você mudou minha vida. Agradecendo, né? Agradecendo muito. Então é realmente muito bacana. E eu quero continuar fazendo isso. Mas eu vejo que eu continuo jogando meus games um pouquinho, quando eu posso eu gravo e tudo mais, mas eu percebo que indo para esse lado empresarial, eu vou aprender outras coisas que eu vou gostar de ensinar, se eu sentir que eu tenho alguma coisa a ensinar, para uma nova audiência, ou para a mesma audiência que antes me assistia quando tinha 8 anos de idade, se passaram 10 anos, hoje tem 18, está procurando possibilidades, então tem uma audiência muito grande aí que está procurando como trabalhar com internet e tudo mais, e eu tenho um conhecimento legal que eu já adquiri conforme os anos foram passando. Eu vou te deixar uma mensagem, como um mais velho que você, como seu pai, como seu tio, como seu mentor, o que você quiser. Eu queria te dizer que esse bichinho de ser reconhecido, né, isso não, eu espero que isso não apague, porque de verdade gerar impacto na vida dos outros, na pessoa física, é muito bacana e é muito importante. É um pouco da tua missão nessa vida, um pouco, você foi abençoado e você tem um pouco dessa missão de fazer isso, tá? Tanto é que o teu livro, né, do papel ao play, né, que foi o livro da minha história como YouTube, ele também, esse livro, que foi lá em 2019, que eu tô lendo aqui, esse livro, ele tá deixando aí registrado o que você fez na vida, né, e serve de referência para muita gente. Então eu queria te dizer que sim, tem que ser um empresário, sim, você tem que montar uma baita grupo empresarial, pensar no IPO, pensar em equity, pensar em tudo aquilo que a gente já falou sobre isso, mas assim, continuar gerando impacto na física também é importante. Sim. Não deixa essa chama apagar, porque você é muito carismático, você é simpático, você é inteligente. E muita gente gostaria de continuar vendo. Agora, uma coisa que você falou que me chama a atenção, né? Talvez não seja só de jogos. Sim. Né? Você fez uma experiência com treinamento, né? De como jogar. Mas tem muita coisa que você está aprendendo nessa vida empresarial que isso vai te trazer outras vontades e outros conhecimentos para até voltar a multiplicar. Então, eu gostaria muito de ver o grande influenciador Pedro Gelli influenciando esses jovens positivamente, porque a gente carece de bons exemplos, irmão. Com certeza. E eu como pai, e eu como família, eu vejo que os pais estão um pouco sofrendo com isso. O que é certo virou errado, o que é errado virou certo, sabe? E você deve ouvir muito isso, os valores estão meio inversos. E aí você é um cara como todo o teu trabalho que você fez e tanta coisa importante que você falou aqui, da tua trajetória, isso tem que continuar. Então, você faz o que você quiser da sua vida, mas a Curta é um baita projeto, eu já te falei isso em off várias vezes. Sim. Né? Você sabe, eu tenho a Nonstop, uma agência de influenciadores, que é um outro modelo, mas meu sonho é que a Curta fizesse uma parceria com a Nonstop de alguma forma, que a gente pudesse fazer coisas juntos, né? E crescer juntos e tal. Então, fica essa mensagem aí, não sei se faz sentido pra você. Não, acho que faz todo sentido. E eu acho que agora eu tô num momento em que eu tô adquirindo bagagem, porque eu me sinto ainda muito imaturo empresarialmente para falar para alguém algum conselho que eu tenho. É claro que eu aprendi várias coisas sobre empresariar nos últimos anos, mas ainda me sinto muito imaturo para realmente conseguir dar algum conselho que
eu sinta que vai ajudar alguém de fato. Então pode ser que seja apenas uma impressão minha e eu já tenha impressão, aprendido muita depois coisa. você vai assistir esse episódio de novo e você vai ver quantos insights você trouxe aqui. Então, com tão pouco tempo que você não é mais tão jovem assim, 27 anos, você já tem uma bagagem incrível. E as tuas coisas foram feitas organicamente, né? As tuas experiências boas ou ruins, largar a faculdade, aventurar num projeto, montar um negócio, ir para dentro da mansão, tudo isso foram coisas que foram pivotadas, que são lições de experiências de vida, Sim. que isso vai... Somando tudo isso, gera uma baita experiência e aprendizado para que você possa compartilhar isso com mais gente. Então, assim, acredite, você está quase lá. Mas só não abandone a física. Não abandone o influenciador Pedro Gelli, porque eu acompanhei um menino, filho de um amigo meu, quando eu disse que te conheci, ele chorou. E pediu para te ligar, então assim... a gente se falou, né? Exatamente. Então, imagina o impacto que isso gera na cabeça do jovem. E o impacto positivo é muito importante, de novo, a gente carece de bons exemplos. Sim. Queria muito que você refletisse sobre isso. Com certeza. Estou fazendo essa provocação pública, hein? Não, mas isso é fundamental para mim, assim que eu vejo também. Assim que eu vejo também. Eu acho que eu não consigo mostrar ainda, mas eu vou me encontrar. Legal. Então, bora lá. Então, pra gente ir pro final, pra wrap up de tudo que a gente disse, hoje você é um empresário, que os próximos anos você vai continuar com seus sócios implantando o plano da Curta, a Curta Hub ou Hub Curta? É que a gente é um hub, então hub, a gente fala hub depois, mas não precisa falar. E você tem os seus investimentos, então você pensa em investir, continuar investindo, ou só investindo na Curta, ou investindo em outras coisas, você se vê investindo em outros projetos? Eu estou falando pessoal, estou falando negócios, e também aonde você quer chegar com a Curta. O nosso sonho com a Curta desde o começo... Sonho grande. Sempre foi da gente virar um unicórnio, da gente, de repente, em algum momento... No modelo startup de ser. No modelo startup. Eu sinto que a gente não é uma startup que a gente vai crescer 1000% todo ano, e aí em 3 anos vai virar um... Mas a gente está crescendo solidamente, com bases sólidas, e acho que isso é fundamental, a gente ter a consciência de que, putz, se o terreno não está fértil nesse momento, esperar um pouco mais. Então, a paciência também de construir, porque eu vejo que uma coisa que carece o mundo hoje em dia é de paciência, e eu sei que isso é fundamental para que a gente construa qualquer coisa que realmente valha a pena. Então, a gente tem muita paciência, consciência, mas também arrisca, claro, dentro das nossas possibilidades. Mas qual é o sonho grande? O nosso sonho grande é a gente virar um unicórnio. Esse é o sonho grande. Por enquanto, sim. Empresa bilionária em dólar. Em dólar. Para isso, você precisa ter tecnologia. Embarcar alguma coisa? Sim, hoje a gente implementou todo o BI da parte de tecnologia da Curta e pretende fazer com que a Curta consiga também atingir mais influenciadores de maneira digital, através de uma plataforma ou alguma coisa que a gente possa entrar em contato com mais pessoas e virar um hub realmente de tecnologia, né? E acho que uma boa entrada para isso foi os nossos canais de dublagem. Alguns deles já estão rodando com inteligência artificial. Então, quando a gente fala inteligência artificial, parece que a gente aperta um botão e ele sai pronto. Não é bem assim, né? Nada assim. Então, a gente tem várias pessoas que a gente contratou, ensinamos a trabalharem dentro da plataforma ali de inteligência artificial, e essas pessoas, elas produzem, elas são fluentes em outras línguas para conseguir produzir um conteúdo que realmente é de valor para essas outras línguas. Se eu quiser pegar meu canal que é pequeno e transformar ele em grande, ou então dublado em espanhol, em castelhano, eu posso contratar Curta para isso? Hoje ainda não. Hoje ainda não. Hoje ainda não. Não é um website onde eu entro lá e digo, eu quero transformar meu canal em espanhol. Não, ainda não. Mas isso é um plano. Isso é um plano. Porque isso é uma plataforma que isso é escalável, né? Sim. E isso é também um modelo de negócio rumo ao bilhão. E meu Pix, eu vou dizer para você qual é para você mandar para mim, porque isso é uma dica poderosa. Eu quero estar junto disso, só te falo isso. Bom, Pedro... E por final, eu queria que você deixasse uma dica aí poderosa, mais uma, né? Se alguém que está assistindo, seja um jovem que quer montar o seu canal, seja alguém que tem um canal que está patinando, seja um empresário que quer entrar nesse ramo ou qualquer tipo de ramo,
O que você pode extrair? O que você pode dizer além do que você já disse para eles? Eu realmente acredito, a gente até começou em off falando isso, eu realmente acredito que a única coisa que a gente precisa para transformar o nosso ambiente é o conhecimento. Se a gente tiver o conhecimento, é claro, eu estou tirando aqui os privilégios e todas essas questões, mas se as pessoas tivessem a possibilidade de aprenderem mais enfim, acessarem as informações certas, eu tenho certeza que a gente teria um mundo melhor. Então, eu estou falando aqui de uma utopia, né? Se fosse possível todo mundo ter o conhecimento e a oportunidade. Mas pelo menos a busca pelo conhecimento tem que ir. Mas a busca é fundamental, né? Então, para quem está assistindo, eu acredito muito que o conhecimento é o que mais transforma, porque a oportunidade, às vezes, ela tá lá e a gente só não sabe enxergar. E a gente está num mundo em que tantas coisas são possíveis. Por exemplo, se eu tivesse nascido 40 anos atrás, eu não teria virado um youtuber, muito provavelmente. Mas por eu ter nascido 27 anos atrás, eu justamente caí numa época que estava começando a fomentar o YouTube, crescer o YouTube e tudo mais. Então, eu acredito que a oportunidade ela tá aí. Se a gente tiver o conhecimento certo, a gente consegue aproveitá-la. Muito bem, olha o que ele está dizendo sobre conhecimento. A gente sabe que informação todo mundo tem, conhecimento é aquele que busca aquela informação, aplica e vira conhecimento. Mas também tem uma coisa que também nós falamos em off, que é importante lembrar, é que esse conhecimento, ele requer e vai despertar em você a mudança de ambiente. Sim. A mudança do ambiente vai trazer outras provocações e outros aprendizados práticos, inclusive outros desafios, né? Então, o conhecimento com o ambiente te faz um cara muito mais poderoso e vão gerar novas oportunidades. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Meus amigos, chegou a hora de dar um presente pro Pedro. Opa, presente é bom. Presentinho. Obrigado. Um presente personalizado do Pivotando pro Pedro Gelli. Maravilha. Pedro Gelli é um presente que dá... Tem meu nome aqui, ó, galera. Tem seu nome, tem até na canequinha aqui dentro, tem seu nome. Que maravilha, obrigado, é muito bacana, um cafezinho especial. É uma oferecimento da LeBlanc, que é uma startup de dados variáveis de presentes corporativos. Quando você quiser presentear os seus 40... Você acredita que os presentes que a gente entrega para os influenciadores são deles? Da LeBlanc? Olha que legal, olha que bacana. Que bom. Muito legal, muito obrigado. Então, aí você pode escolher qualquer tipo de presente, né? Mas no caso a gente escolheu essa cafeteira aí, essas coisas, esse café especial. Eu vou fazer esse cafezão. Canequinha, depois você me fala. Pode deixar. Me marca. Pode deixar. Vem ver se eu ganho alguns seguidores no YouTube. Obrigado demais pelo convite, João, pelo papo, foi incrível. Valeu, sua agenda cheia e deu certo vir aqui. Deu certo. E vocês foram presenteados também por esse papo muito gostoso, esse ensinamento sobre de transformação de quem é uma pessoa física, influenciador, youtuber, virar empresário, e o futuro promete para esse rapaz. E fico muito feliz da sua audiência, de estar aqui com a gente no Pivotando, aqui dentro do SBT News, nos estúdios do SBT. E, claro, semana que vem estaremos novamente juntos. Valeu e um abraço.